Nós começamos no domingo passado uma série de mensagens dentro dessa mensagem maior que é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas trata sobre essa inversão de valores, o reino que Jesus vem trazer, os valores desse reino e a maneira como os súditos desse rei vivem são completamente diferentes da correnteza do mundo, dos valores que eles ensinam. Eles lidam de maneira diferente com seus recursos, eles se relacionam com os outros de uma maneira diferente, eles não vivem para cá, vivem para satisfazer o seu Senhor. Depois de então terminarmos Lucas capítulo 6, que é aquele sermão da planície, nós começamos a partir de Lucas capítulo 4 a ver as descrições que o Evangelho de Lucas faz a respeito de Jesus, principalmente as descrições relacionadas aos seus milagres. Nós vimos que os milagres eles têm duas funções primárias. A primeira das funções é ratificar que Jesus de fato é tudo o que afirmou ser. Os milagres então funcionam para testificar de que Jesus, a obra e a pessoa de Jesus são de fato o cumprimento daquela profecia. Jesus então vindo, é necessário que ele realize os milagres que realizou para atestar para todas as pessoas que o reino que ele veio oferecer, que o mundo vindouro havia chegado por meio de Jesus. Sua presença, sua mensagem, sua pessoa demonstravam que tudo que havia sido prometido estava começando a se cumprir no seu ministério. Foi assim então que nós vimos que o primeiro milagre de Jesus, relatado no Evangelho de Lucas, nada mais é do que Jesus pregando na sinagoga, pregando com autoridade, e de repente um homem do meio da multidão se apresenta possuído por um espírito maligno. Jesus então demonstrava por meio deste confronto que tinha autoridade sobre as forças do mal, mas que este mais valente que havia chegado para destronar o diabo que estava controlando o mundo, não seria essa luta, não seria ganha com tanta facilidade. Nós vimos a realidade da luta, da guerra espiritual, aquela hostilidade antiga, profetizada em Gênesis capítulo 3, que se perpetua até que Jesus finalmente chega. E ele então, por sua morte, por seu ministério, conquista, destrona, derruba o diabo do seu trono, do seu poder, do seu governo. Quando caminhamos para o capítulo 5, mais uma vez encontramos o segundo milagre. Este milagre, como os outros, vai apontar para Jesus, revelar algo sobre Jesus, sobre o seu ministério, sobre sua pessoa. E aqui uma nota, porque o Evangelho ele trata desses encontros, às vezes casuais. Muitas personagens acabam se tornando protagonistas dessas histórias, como parece ser o caso de Pedro aqui. Lembrem-se, no entanto, que os evangelhos são evangelhos a respeito de Jesus Cristo. Evangelho é essa boa notícia do que Deus estava fazendo por meio de Jesus Cristo. Então, mesmo que nesses encontros, algumas vezes, determinadas personagens apareçam como protagonistas, precisamos compreender que o Evangelho se trata a respeito de Jesus, e por essa razão, mesmo que esses estejam protagonizando determinados encontros, o desejo de Lucas, de Marcos, de João, e Mateus, nada mais é do que demonstrar quem é Jesus, algum aspecto ou faceta do seu ministério, e aqui não será diferente. Aqui o encontro de Jesus com Pedro, a pesca milagrosa, demonstra este poder de Jesus manifesto na sua soberania, no seu controle sobre peixes e pessoas. A sua autoridade para conduzir a sua criação, não importa se ela trata a criação inferior ou excetuando os homens e os próprios homens. Então vamos fazer a leitura de Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, o que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se
do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Porque à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, seguiram. Vamos orar mais uma vez. Senhor, de maneira clara, nós vemos neste relato o teu poder para controlar toda a ordem criada. Teu Filho, nosso Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, em sua interação com as coisas que estavam diante dele, provava que tinha soberania e controle sobre todas as coisas, uma soberania e controle que ainda existe. É ter o direito de ordenar e controlar as nossas vidas. Eu peço que o Senhor nos ajude, agora que a tua palavra está aberta diante de nós, que ela seja a nossa regra, que o teu Espírito Santo seja o nosso professor, que ele nos ensine, que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Nós imploramos essas coisas nos méritos de Cristo. Amém. O nosso texto se inicia com Jesus no lago de Genezaré. Essa é a descrição normal do mar da Galileia, que não é na verdade um lago, não é na verdade um mar, na verdade é um lago bem grande, que acontece ali na primeira parte do ministério de Jesus, bem perto ali onde Pedro ele vai ter a sua moradia, né, na cidade de Cafarnaum. Então Jesus está lá, neste lago, o mar da Galileia, e o que acontece é que mesmo no início do seu ministério, a multidão apertava com um objetivo bem simples: desejava ouvir a palavra de Deus. Nós já vimos que no capítulo 4, Jesus está pregando na sinagoga, nesta mesma sinagoga, a sinagoga de Cafarnaum, e as multidões estavam maravilhadas porque Jesus falava como quem tem autoridade, isso é, ele não processava todas as opiniões dos rabinos da época para então alicerçar a sua decisão, a sua pregação com base na multidão de opiniões possíveis. Jesus falava com autoridade, dizendo como as pessoas deveriam ser, o que deveriam fazer, como deveriam crer. E é nessa questão de autoridade ainda que o demônio se apresenta, e Jesus com autoridade ordena que ele livre o homem, e ele sai sem lhe fazer nenhum mal. A questão de autoridade atrelada ao ministério de Jesus, atrelada ao poder manifesto nos milagres, ainda está aqui. A situação mudou, Jesus continua pregando. Além dos milagres, para além dos milagres, a coisa mais básica que Jesus veio fazer foi proclamar a verdade de Deus. Isso já havia sido dito, profetizado em Isaías capítulo 61. Jesus viria e mais do que fazer todos os milagres que ratificavam quem ele era, o que falava, era o conteúdo de sua mensagem, que de fato revelava quem Deus é, o seu plano. Era em ouvir a mensagem de Jesus que os homens poderiam conhecê-lo e assim se subordinarem voluntariamente a ele. Os homens então aqui amarrotam Jesus para ouvir a palavra de Deus, e ele toma então uma decisão. Ele vê 2 barcos, os homens, pelo que se sabe, estavam lavando as suas redes. Era o normal, depois de um dia, ou melhor, uma noite de trabalho, os homens estavam lavando as suas redes na beira da praia. Jesus conhece este homem, Pedro, porque ele havia, talvez no dia anterior, no versículo 38 do capítulo 4, curado a sua sogra, logo depois de expelir o demônio,
tendo terminado a instrução lá na sinagoga de Cafarnaum. E aqui ele vê esses 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, está dizendo que eles tinham desembarcado, lavavam as suas redes. E aí você pode ver que essa primeira parte aqui, do versículo 1 até o versículo 3, nada mais é do que esse background. Depois de uma noite em claro, trabalhando, descendo rede, subindo rede, descendo rede, subindo rede, o texto demonstra que os homens estão lavando as redes. Provavelmente sem muita alegria, com a clara frustração no seu rosto. Mas na frente a gente vai ver que esse encontro com Pedro parece intencional da perspectiva de Jesus. Então imagine, as multidões estão aqui, Jesus caminha um pouco mais na praia, tentando se afastar. A ideia de que as multidões estão apertando é que o movimento é que, como se eles, sem microfone, eles inclinassem para não perder nenhuma palavra de Jesus. Ninguém quer perder a palavra de Deus por meio de Jesus. E à medida que ele anda para trás, ele dá com a água. Então ele precisa subir no barco, sentar, e aí as pessoas se encontram ali na praia e Jesus finalmente pode ensinar ou continuar ensinando. É o que diz no versículo 3. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, a uma distância razoável, que a voz não fosse perdida. E pedindo-lhe que o afastasse um pouco, assentou no barco e ensinava as multidões. Jesus então despede as multidões, ao que tudo indica, finaliza o versículo 4, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, e aqui nós encontramos a grande transição. O que era background, o que era só contexto para a gente entender, agora focaliza-se no encontro de Jesus com Simão. Jesus vai dizer: leva o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Ao fazer isso, Jesus ele estabelece um teste apropriado à autoridade de Jesus. Quero que fique claro que ainda essa ideia de autoridade permeia esses relatos dos milagres, do encontro de Jesus com os demônios, aqui também o teste. Como assim um teste apropriado à autoridade de Jesus? O desafio surge exatamente quando Jesus manda que Pedro faça algo no mínimo estranho. Ele ordena que Pedro pesque em um lugar específico. Como em toda a narrativa do Novo Testamento, os conflitos ou problemas aparecem aqui quando o mestre ordena algo para Pedro. É provável pelo contexto que Jesus soubesse que Pedro estivera trabalhando a noite inteira e por isso estava limpando as redes. E a resposta de Pedro a esse mandamento ilustra claramente a maneira como nós, discípulos de Jesus, deveríamos lidar com as ordens de Jesus. Mas por que eu digo que aqui na ordem de Jesus existe um teste apropriado à autoridade de Jesus? Alguém lembra o que Jesus fazia? Ou o que ele era filho de quem? Era filho de José. José trabalhava em quê? Na carpintaria. Naquela época, naquela sociedade, era comum as pessoas aprenderem uma determinada profissão com seus pais. Então, filho de peixe, peixinho é, filho de carpinteiro, carpinteiro seria. Então, o que o texto nos mostra aqui é que este carpinteiro está ordenando, dizendo para que um pescador de carreira vá a um determinado local para apanhar peixes. A declaração é direta: faça isso e é isso que vai acontecer. Depois de este pescador de carreira, mais os seus companheiros, 2 barcos, 4 pessoas terem trabalhado de maneira exaustiva a noite inteira. Seria como se um pastor dissesse a um CEO como ele deveria conduzir os seus negócios. Meu treinamento me confere, é assim que nós pensamos, o meu treinamento me confere expertise para essa área da realidade. Isso pode acontecer na construção civil, na progressão que existe entre servente, pedreiro, mestre de obra. Pode acontecer nas ciências sociais, de que os estudos ou treinamento que alguém tem, pelo menos o mundo considera a pessoa mais qualificada para realizar ou para tecer opiniões mais palpáveis. Lembro da história de um
cientista político recém-formado, falando sobre os impactos sociais da seca do 15, para uma mulher que havia vivido durante a seca do 15, dizendo que como as coisas deveriam funcionar, e a senhora do lado de lá só fazia assim: não, você não faz a menor ideia do que está dizendo. Mas todo mundo admirado, porque aquele homem que havia estudado conferia a ele agora esse estudo, credibilidade, autoridade, peso na sua avaliação, muito embora aquela mulher tenha estado. Aqui nós vemos algo parecido. Jesus, um carpinteiro, ordena Pedro, um pescador, que mesmo tendo trabalhado a noite em toda, ele deve fazer exatamente isso. Vá ao lugar mais fundo, isso é um pouco mais para trás dessas redes, e você vai pescar. Mas existem outras coisas aqui. Quando ele diz, tendo trabalhado a noite inteira, essa é a resposta de Pedro: mestre, versículo 5, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Essa fala de Pedro pode ter sido proferida por várias razões. Ele pode estar dizendo: Senhor, o mar não está para peixe hoje. A gente passou a noite todinha trabalhando, hoje não vai dar certo. Se for difícil de noite, quanto mais agora. Ou ele pode estar dizendo: Senhor, estou exausto. Trabalho de pescar, não de pescar de anzol, mas de pescar de rede, é um negócio difícil. Desce, sobe, não é como aquelas redes de nylon que nós temos hoje, eram redes de corda, extremamente pesadas, principalmente depois de molhadas. E eles haviam trabalhado a noite inteira. Sem sombra de dúvida, embora essas coisas pudessem estar lá, Jesus, de alguma forma, eu acredito, está testando as convicções de Pedro a respeito de quem ele é. Porque, irmãos, é exatamente no momento de crise, onde eu tenho o que Jesus me manda fazer, e o que eu acho que eu posso, que eu sei, a minha experiência, o meu treinamento, a minha inteligência, a minha consciência diz. É nesse embate que eu demonstro se Jesus de fato governa a minha vida, se eu me submeto à autoridade de Jesus, não somente nos campos da religião, não somente nos campos religiosos, né? Aquela coisa de fórum particular, mas em questões difíceis da vida. A resposta de Pedro para Jesus admite a dificuldade. Na verdade, ela demonstra uma aparente irracionalidade no mandamento de Jesus. Senhor, tendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Tendo trabalhado a noite inteira, nós não conseguimos pegar absolutamente nada. Acho que está na hora de eu ir para casa. Pedro, no entanto, decide obedecer. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, é preciso ficar claro, embora seja extremamente importante que aqueles que constroem prédios tenham dedicado tempo para saberem como fazer, o texto apresenta um carpinteiro dizendo a um pescador de carreira o que ele deveria fazer em determinado lugar. Se não fosse Jesus dizendo, com certeza seria nonsense, intromissão, usurpação indevida de expertise, tolice. Mas Pedro considera, na resposta ao dizer sob tua palavra, Pedro considera a origem de quem manda. A origem do mandamento para que eu faça algo que é irracional para mim, que tenho vivido fazendo isso por toda a vida. A origem confere a Pedro a compreensão de quem ele é, de se submeter à autoridade de Jesus. Quando Jesus que manda, é sempre certo, embora não sempre lógico, sempre o melhor. Embora nem sempre compreenda, é sempre o mais correto a fazer. E a desconfiança é sempre desobediência. Embora eu não diga, sempre pecado, embora eu discorde. O teste apropriado à autoridade de Jesus não vai acontecer quando nós somos convencidos por nós mesmos de que Jesus está perto naquela questão, está certo naquela questão.
Os testes a respeito do que Jesus deseja, a minha disposição em obedecer, surge exatamente quando há conflito de interesses. E Deus diz claramente como eu deveria conduzir a minha vida, embora eu tenha disposições aprendido a fazer de uma outra forma. Pedro responde: sobre a tua palavra, sobre esta palavra, ou por causa daquilo que o Senhor está dizendo, eu vou lançar as redes. E assim ele demonstra uma resposta apropriada à autoridade de Jesus. Obviamente essa não é a primeira vez que Pedro tem um encontro com Jesus. É provável que ele tenha ouvido Jesus pregando na sinagoga. No capítulo 4, versículo 38, ele deixa a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão, ele viu Jesus repreendendo a sua sogra, Jesus repreendeu a febre, no verso 39, e ela o deixou. Então essa não é a primeira vez que Pedro encontra Jesus. Então houve uma progressão. É provável que ele já tenha testemunhado Jesus ensinando, mas ele decide fazer o que Jesus está mandando, mesmo que pareça não fazer nenhum sentido. Quando a compreensão, meus irmãos, e a aceitação são elementos que condicionam a nossa obediência, essa é uma maneira polida e humana de dizer que, a menos que Deus me convença de que aquilo que Ele está mandando de fato seja o melhor, a minha desobediência é cabível, desejada e a melhor coisa a fazer. Pedro aqui não é convencido para obedecer. Jesus não dá muitas razões, a ordem é direta. O início da fala, da resposta de Pedro é uma constatação de que, ao que tudo indica, o mar não está para peixe. Eu passei a noite inteira, nós passamos a noite inteira fazendo isso, não apanhamos nada. Mas mesmo que a minha experiência diga do contrário, e a lógica diga do contrário, sob a tua palavra eu lançarei as redes, eu obedecerei, mesmo que não entendo. De novo eu digo, todas as vezes que eu e você precisamos de informações as maiores possíveis para sermos convencidos e assim agirmos de uma maneira que Deus claramente tem determinado em sua palavra, isso nada mais é do que rebelião em nosso coração, é indisposição de obedecer. Na verdade é aquele resquício do homem governando a si mesmo. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3, vocês lembram? Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Todos nós andávamos segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E éramos por natureza filhos da ira, andávamos na vaidade dos nossos pensamentos. Aí nós vemos o mundo, o diabo, que são os inimigos, o mundo como um sistema em oposição a Deus, o diabo como essa força tentando destruir o reino de Deus, os planos de Deus, mas temos internamente esse outro inimigo, a vaidade dos pensamentos. Essa é a resposta porque muitos descrentes que não querem saber de Deus tomam decisões sábias. Nem todo descrente, nem todo perverso vai se acabar usando droga, vai trair a esposa ou o marido, vai ser um caloteiro nos negócios. Alguns serão honestos. O problema não é isso. O problema é que ele é honesto porque ele decidiu na cabeça dele que é bom ser honesto. Ele vê razões melhores, justas, corretas de ser honestos. Essa decisão de agir com honestidade, ela está baseada no que ele pensa, na independência de Deus, a parte do que Deus quer. Por isso é pecado como qualquer outra coisa. Todos nós éramos assim no passado. Antes de conhecermos a Cristo, nós controlávamos a nós mesmos. Fazíamos o que dava na cabeça, algumas coisas boas na ponta, outra coisa ruim. Estou certo? Decidimos seguir a Cristo, abrimos mão da nossa vida. Nós não podemos continuar fazendo assim. Nós não podemos obedecer a Deus apenas quando for conveniente, ou quando nós concordarmos que Deus está certo.
Nós fazemos como Pedro aqui, nós ouvimos o que Deus diz e nós obedecemos. Talvez aqui esteja um dos maiores problemas, um dos problemas mais complicados do evangelicalismo moderno no Brasil. É a estratificação da autoridade. O lema do diabo tem sido dividir para conquistar. Na cosmovisão cristã, na maneira de enxergar o mundo, a Bíblia, a palavra de Deus deveria ser a regra, a lente pela qual nós observamos tudo na vida: os meus negócios, a economia, a política, meu casamento, minha identidade sexual, meus planos, minha família, meus relacionamentos, tudo por meio da fala de Deus escrita no papel. Mas o diabo, junto com o mundo, essa tríade e o nosso próprio coração, deseja estratificar, isso é, remover a autoridade da palavra de Deus em determinadas áreas. Que era a tentação que Pedro poderia correr aqui. Peraí, Jesus, o senhor fica aí trabalhando com outras coisas, não venha dizer como eu tenho que fazer o meu negócio. O senhor é carpinteiro, eu sou o pescador. O senhor é um professor de religião, ensine sobre realidades espirituais. Deixa que eu sei como pegar peixe. Deus deveria ser a autoridade suprema para explicar como nós deveríamos funcionar e a razão porque as coisas não funcionam. Jesus falou que é de dentro do homem que procedem homicídios, prostituição, adultério, loucura. Mas o mundo vai acabar reclamando a autoridade sobre essas coisas. O nosso corpo vai reclamar a autoridade sobre essas coisas. E assim, a opinião de Deus vai acabar sendo recolhida a assuntos espirituais que pertencem a um fórum particular. Já aconteceu isso na história passada. Os homens tentaram remover a sobrenaturalidade da Escritura e acharam que Jesus era alguém que era mal compreendido. Então eles removeram a espiritualidade e tentaram dar Jesus, o Jesus histórico para o povo. E esse negócio de religião, eles disseram, não, religião é uma coisa de fora particular, que você exerce no seu quarto, mas não traz essa para a vida. O que isso tem a ver com a política, com a sociologia, com a pedagogia? O que isso tem a ver com as ciências? Não, isso é religião, isso aqui é ciência, essas coisas não se misturam. E os filhos desta geração do século XVIII, depois do século XIX, foram os teístas, aqueles que acreditavam que o Deus está lá, mas Ele não está aqui. As igrejas deixaram de ser plantadas e o evangelicalismo mundial quase morreu. Eles foram os pais dos liberais que torceram a palavra de Deus, negando a divindade de Cristo, negando o nascimento virginal, negando qualquer milagre, negando ressurreição, e assim quase destroem o cristianismo. Como é que começou? A desconfiança de que esse texto poderia dirigir as nossas vidas, de que o homem havia chegado num status de autossuficiência, que o homem não precisava da palavra de Deus para organizar as ideias, elaborar os planos. Não, agora é a vez do homem. Fique com o seu Deus, adore Ele no canto. A verdadeira vida começa de segunda e vai até sábado. Você fica com um dia. O pietismo inglês é isso que desencadeou. Trataram a Bíblia como um livro que registra apenas a fé de algumas pessoas. Os homens, na melhor das hipóteses, produziram uma cosmovisão estripada de sobrenatural, uma visão dualística da realidade, onde as coisas de Deus eram coisas mais das emoções e as coisas de fato eram as coisas da razão, e tentar misturar as coisas era loucura. Na pior das hipóteses, os homens se tornaram loucos e ateus, não se conseguindo discernir entre coisas simples, o que é um homem ou uma mulher, por exemplo. Tem coisa mais patente do que saber o que é um homem ou uma mulher? Ou achar e buscar e investir para encontrar vida em Marte. Qualquer bactéria vai ser encontrada como vida, enquanto vida no ventre materno
é tido como um conglomerado de células, tentando ser alguma coisa. Os homens se tornaram loucos. Como é que começou? Eles se inculcaram por sábios. Essa atitude, irmãos, para ser convencido e então obedecer, nada mais é do que um orgulho camuflado. Deus pode mandar o que Ele quiser. Deus estava lá no início, Deus é o mais sábio e poderoso. E aqueles que são súditos de Jesus, obedecem, confiando ao que Ele manda. Mesmo quando isso não é claro, mesmo quando é ilógico algumas vezes, mesmo quando não faça sentido naquele momento. Isso não é fideísmo. Fideísmo de fé na fé, de fazer e esperar pelo melhor, não, isso é obediência. Obediência ao que Deus mandou fazer, tem acontecido por toda a história dos fiéis. Ô Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. Qual é a lógica nisso? Família estabelecida, comércio estabelecido, tudo conhecido lá, controlando, sendo um dos maiores, numa cidade protegida, que todo mundo me conhecia. Eu vou para um canto que Deus nem disse para onde é, começar tudo de novo, nessa cidade. Não é lógico. É a mesma coisa com Moisés. Moisés, eu vou usar você para libertar o povo. Moisés no palácio poderia ser chamado filho da filha de Faraó, mas preferiu renegar os prazeres transitórios do pecado, porque observava, via aquilo que era invisível. Os homens se tornaram loucos. Como é que Deus não vê isso com bons olhos? Isso não é ignorância. Quando Deus não pode dizer o que Ele pensa, quando Deus precisa convencer você, não importa a área do conhecimento, quando Deus manda e você procura outras coisas, Deus não vê isso como tadinho dele. Em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, o texto diz que do céu, a ira de Deus se revela do céu. Deus está irado contra o quê? Contra a impiedade, a falta de piedade, a transgressão, a impiedade e perversão dos homens, que fazem o quê? Suprimem, detêm a verdade pela injustiça. A verdade deseja aparecer, porque Deus escreveu a verdade no coração dos homens, escreveu a verdade nos céus. Quem é Deus, sua capacidade, sua sabedoria, seu poder, o seu desejo, a sua grandeza e como os homens têm que se submeter a isso, está escrito. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por causa disso, indesculpáveis, porque tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram, nem lhe deram graças, nem lhe agradeceram. O que eles fizeram? Eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato, e pensando serem sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em outras coisas. Isso pode acontecer em todas as disciplinas. Isso pode acontecer na pedagogia e a remoção da autoridade do professor ou do tutor. Isso pode acontecer na educação dos filhos sem disciplina, ao invés do absolutismo, da tomada de consciência. Isso pode acontecer nos ditames de quantos e quando se devem ter filhos, é a economia nesse processo. As ciências políticas, a função do Estado, a função do trabalho, a função da igreja, até no próprio Evangelho, que significa salvação em Cristo. Ou nós consideramos Jesus, como Ele se apresentou, o rei, o dono, aquele que governa e tem toda a autoridade para dizer como as coisas são ou deveriam ser, ou nós vamos ser o dono de alguma parte da vida, no desejo de sermos deuses e controlarmos algo, nós retiraremos a autoridade que Deus tem sobre todas as esferas da vida e nós alocaremos aqui para sermos deuses. Pedro não faz isso. Pedro, ele passa no teste.
ele reconhece a autoridade de Jesus. Sob a tua palavra lançarei as redes. 2 anos atrás, essa é uma ilustração bem particular. Nós nos encontramos no período de Covid, lembram disso? No período de Covid, nós rapidamente, por causa de muitas situações, nos vimos debaixo de um decreto que ordenava que os ajuntamentos ou os cultos não deveriam acontecer. Naquele momento nós discordamos do governo constituído, e embora orando por eles e estando dispostos a aceitar aquilo que Deus poderia fazer, nós compreendemos, sem criar nada novo, sem promover insubmissão ao governo instituído, nós decidimos continuar fazendo o que fazíamos desde 2000 anos atrás. No primeiro dia da semana, o povo de Deus se ajuntava. Partíamos o pão, nesses dias era hambúrguer, partíamos o hambúrguer, comíamos juntos, encorajávamos uns aos outros, louvávamos ao Senhor. E aí, durante esse processo, nós fizemos isso em resposta ao que nós compreendemos da palavra de Deus. O homem foi criado para adorar em comunidade. Esse é um direito inerente ao homem. Nós vamos fazer isso. Mas foi essa crise que mostrou-se como um teste para essa convicção. São as dificuldades que demonstram que nós de fato cremos em algo, quando precisamos pagar ou sofrer por aquilo que acreditamos. Pela graça de Deus, nós continuamos nos reunindo, ninguém morreu, ninguém, nem os amigos, nem os familiares dos nossos familiares. E aí você pode pensar, não pastor, mas poderia sim, poderia, mas não foi. Pastor, o senhor quer dizer então que todas as vezes que a gente obedece, a gente experimenta milagre? O senhor está dizendo que é a mesma coisa que o Pedro lá? Pedro vai para frente, obedece Jesus e tem esse milagre, né? Da pesca maravilhosa? Não, eu não estou dizendo isso não, que todas as vezes que você obedece, você vê milagres. O que eu estou dizendo é que se você não obedece, você não vai ver nenhum. Nunca verá nenhum milagre. Alguém já disse, não devemos duvidar que este simples acontecimento aqui da pesca milagrosa contém uma lição prática para todos os crentes. Temos de aprender sobre as bênçãos, de manifestarmos uma obediência imediata e inquestionável aos mandamentos do Senhor. O caminho do dever às vezes pode ser árduo e desagradável. A sabedoria do caminho que determinamos seguir pode não ser evidente para o mundo, porém coisa alguma deve nos impedir. Não temos que consultar a carne ou o sangue. Devemos avançar firmemente quando o Senhor nos diz vão, fazendo com ousadia, determinação e sem vacilar aquilo que Ele nos ordena quando diz façam-no. Devemos andar por fé e não pelo que vemos, crendo que mais tarde entenderemos as coisas que agora não percebemos como corretas ou lógicas. Agindo desse modo, jamais acharemos que somos perdedores, e mais cedo ou mais tarde descobriremos que tivemos uma grande recompensa. Quando eles obedecem, o nosso texto diz que eles apanham grande quantidade de peixe, versículo 6. Aí você pode perguntar, qual foi o milagre? Qual foi o milagre aqui? Pela admiração que se apodera deles, no versículo 9, eles veem 2 barcos cheios, tendo trabalhado a noite inteira, eles percebem que aquilo com certeza é um milagre. Mas qual foi o milagre? O milagre pode ter sido de poder, porque Ele, o Senhor Jesus, ordenou aos peixes que entrassem dentro da rede de Pedro, Tiago, João e André. Tal como os gafanhotos, as rãs e os piolhos haviam obedecido à voz do seu Criador durante as pragas do Egito, agora o Senhor ordena e os peixes obedecem ao seu Criador e vão para dentro da rede de Pedro.
Ou poderia ser um milagre de saber aonde os peixes estavam. Pedro, vá lá e desça a rede ali os peixes estão. Ou poderia ser os dois, que é o que eu acredito. Ele sabia onde estavam os peixes, porque ele havia os mandado para lá. Pedro, vai para lá, desce a rede ali, eu mandei todos ir para lá, e você pode colher todos eles. Seria como alguém que guarda alguma coisa, e aí a criança pergunta: mãe, a senhora viu a garrafa? Já procurei por todo lugar e não encontrei. E a mãe diz: olha, ela está na terceira gaveta, de baixo para cima, no armário da despensa, do lado direito, atrás da toalha verde. Seria mais ou menos assim: Pedro, lança ali. Em proporções sobrenaturais, é isso que o Senhor está fazendo com Pedro. Mas o milagre dos peixes rapidamente se transforma numa parábola para a vida de Pedro. E aí nós caminhamos para o final. Versículo 6 diz: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Ele fez isso porque admiração, temor, tremor se apoderou dele por causa do milagre. Ele percebe que algo havia acontecido. A resposta de Jesus é simples: não tenha medo. Daqui para frente, você será um pescador de homens. A reação de Pedro é uma reação comum que a gente já vê em outros textos do passado. Isaías, no ano da morte de Uzias, ele entra no templo, e aí ele tem uma visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por todos os lados, com 6 asas, cobrindo o rosto para não verem o seu Criador. Com 2 asas voam, com 2 cobriam os pés. Eles clamavam de um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías vê a visão da grandeza de Deus, e ele, como Pedro, diz: ai de mim, estou perdido. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios, e meus olhos viram o Rei. A reação de Pedro é uma reação esperada. Ele vê que diante dele estava o mensageiro do próprio Deus, aquele que havia pregado com autoridade alguns dias atrás, aquele que havia curado a minha sogra. Agora ele está diante de mim, ordenando os peixes que venham para mim. Eu, tendo trabalhado a noite inteira, eu com certeza percebo que deve existir uma dissociação entre nós. Ele é santo, ao contrário de mim, que sou um pecador. Jesus, então, depois de ouvir isso e dizer: não temas, ele usa tudo o que aconteceu com a pescaria como se fosse um símbolo, uma metáfora do que ele quer fazer com Pedro. Pedro, eu tenho autoridade não somente sobre peixes, eu consigo transformar não somente peixes, eu também transformo pessoas. Eu tenho autoridade sobre pessoas. Eu manifesto o meu poder, não somente trazendo os peixes para você, mas eu manifesto o meu poder, um poder gracioso, trazendo você, pecador, para perto de mim, para realizar a minha obra, sem ser consumido ou destruído. O nome disso aqui é graça poderosa da parte de Deus. Pedro reconhece e confessa a sua insignificância, o seu pecado. Deus estava com ele, um simples pescador. Mas Jesus, ele acredita que o reconhecimento de Pedro como pecador é exatamente aquilo que o qualifica para que ele funcione como Jesus, se transformando num pescador de homens. O que Jesus pensou quando falou pescador de homens? Alguns acham que Jesus falou de pescador de homens e a gente pensa naquele camarada, né, com tudo direitinho, aquela roupa direitinha, com a cadeirinha tranquila, pescando, esperando o peixe passar.
Dá uma fisgada, joga de novo, bebe uma aguinha de coco. A pesca que Jesus está pensando aqui não tem nada a ver com isso. Completamente estrangeira aquela mentalidade. A pesca que ele está pensando aqui é essa pesca de você passar a noite inteira e não pegar nada. Aquela insistência, aquele trabalho, aquela persistência, aquela de fato ir atrás, aquela caça por peixe. É isso que Jesus está dizendo para Pedro fazer. Colocando tudo junto, Pedro vai trabalhar de maneira exaustiva para Jesus, fazendo com os outros o que Jesus agora está fazendo com ele. Você vai ser pescador de homens, removendo as pessoas do juízo que está chegando. Aqui, Pedro funciona como ilustração, como um representante de todos os discípulos. Todos os discípulos podem de alguma forma se parecer com Pedro aqui. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vimos que o Senhor é santo e nós somos pecadores. Eu espero, amém? E essa humildade para saber quem nós somos diante desse Deus, foi aquilo que nos qualificou para sermos usados por Deus para a tarefa que Ele deseja. Deus não chama aqueles que pensam que podem ajudar o Senhor na sua obra. Deus não precisa nem deseja servos que pensam que estão fazendo um favor para o Senhor. Deus chama aqueles que são humildes diante de seu poder e presença. De agora em diante, Pedro seria um pescador de homens, pescando no grande mar da humanidade que precisa de Deus, indo atrás dos pecadores, tantas vezes sem muito resultado. O encontro de Pedro com Jesus dessa perspectiva muda completamente a maneira como Pedro processa a realidade. Pedro foi pego por Jesus, agora Pedro deve pegar as outras pessoas. A responsabilidade, a obediência de Jesus, de Pedro, não somente para pescar no lugar devido, mas para fazer o que Jesus ordena que ele faça, é imediata. Versículo 11 diz que eles estão no barco, eles vão para a praia, deixam tudo e o seguiram. Jesus dá para Pedro aqui uma nova dimensão, uma nova direção, mas tudo isso se processa quando Jesus o encontra e finalmente o transforma. O milagre demonstra o poder de Jesus sobre sua criação, peixes e pessoas, ordenando que os peixes se submetam à rede, e transformando o coração de Pedro para que ele, pela graça, se torne pescador de homens, tenha a sua vida mudada para sempre. Se Jesus pescou você, meu irmão, Ele não pescou você para que você não faça absolutamente nada. Nós vimos aqui o relato de militares que em trabalho foram para determinado lugar e chegando lá pregaram o evangelho. Isso é trabalho de pescaria. Você conhece algum descrente? Esse deveria ser o nosso negócio, não esperando para que alguém chegue, mas nós compartilhando o evangelho com insistência, indo atrás. Às vezes a gente faz essa divisão crassa entre o chamado para a salvação e o chamado para servir ao Senhor que nos salvou. O chamado para a salvação é o chamado para pertencer ao Cristo que nos salvou, é um chamado para realizarmos as obras de Deus. É por meio dos seus servos que Deus vai continuar a sua pesca. É por meio dos seus servos que Deus vai continuar salvando pecadores. É por seu intermédio que Deus vai continuar salvando pecadores. A manifestação da autoridade de Jesus aqui é vista de maneira clara. Todo mundo lhe obedece. Ele ordena, e peixes e pessoas lhe obedecem. A maior dificuldade nem é tanto os peixes, eles conhecem o seu Criador. A maior dificuldade são as pessoas, que criados à imagem e semelhança de Deus, acham que têm capacidade de encontrar um caminho melhor. O homem foi criado para Deus, e deve reconhecer a voz do seu Criador. É nesse sentido que quando Pedro, ou Paulo, melhor dizendo, prega, em Atos capítulo 17, ele diz, e ele ordena, depois de falar o evangelho, ele ordena a todo homem que se arrependa,
porque Ele estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Ele pode ordenar o que quiser. Do lado de lá, as pessoas precisam lidar com as consequências de obedecerem ao Criador. Não do lado de cá. Amém? Não do lado de cá. O Senhor manda, a gente obedece. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que ajude-nos a obedecer a Tua palavra. Que nenhum de nós ache que por sermos espertos e capazes podemos dirigir nossas vidas à parte do Teu reinar, ou vivamos vidas separadas, onde o Senhor não tem controle sobre todas as esferas da nossa vida, da maneira como interpretamos a realidade. Encontra, Senhor, os Pedros dos nossos dias, homens que farão o que deve ser feito sob a Tua palavra, não sobre a lógica humana, não sobre o que é lucrativo, não se vão ganhar, não sobre promessas de vitória, de prosperidade, mas sobre a Tua palavra, reconhecendo a autoridade, a dignidade e o status de Jesus de ordenar o que quiser, e a nós nos submetermos à Tua palavra. Possamos ser reconhecidos dessa maneira, como o povo do livro, amando ao Senhor que nos deu um livro para revelar a Sua vontade, obedecendo de coração. É o que nós imploramos no nome de Jesus. Amém.